Te atualizo ainda sobre o Vasco, que decidiu entrar em recuperação judicial. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te explicar agora sobre a recuperação judicial no Vasco. O Vasco vinha, desde que foi comprado pela 777, seguindo o regime centralizado de execuções. Como é que funciona essa questão? Graças a esse acordo, 20% das receitas mensais do Vasco eram destinadas ao pagamento de dívidas. Então vamos imaginar que o Vasco tivesse fechado mês passado com R$1 milhão de lucro. R$200 mil seriam destinados ao pagamento das dívidas e o restante seria utilizado pelo Vasco. A avaliação do Pedrinho é de que o regime centralizado de execuções não funcionou com o Cruz Maltino. A dívida, quando o Vasco foi comprado pela 777, era de R$700 milhões. Hoje, a dívida gira na casa de R$1 bilhão e 400 milhões, apesar desse repasse de 20%. A grande questão está atrelada aos juros, que lá atrás eram de 6% e subiram para 13%. Então o Vasco vai pegando dinheiro para pagar, mas o juro é muito maior e a dívida só aumenta. Diante desse cenário, nessa segunda-feira, o Cruz Maltino solicitou à Justiça um pedido de recuperação judicial, que, se aprovado, vai permitir ao Cruz Maltino deixar de ter bloqueios judiciais que vão impedir que a grana entre. A partir daí, com a aprovação da Justiça, o Vasco procura os credores para tentar chegar a acordos de pagamento dessas pendências. Só para completar, Cruz Maltino que enfrenta o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca nos 2 próximos sábados. Felipe Oliveira, Nicola, como é que está a situação financeira do Vasco? Deixa eu explicar rapidinho como é que funciona essa notícia da recuperação judicial. O Vasco havia, quando virou SAF e foi comprado pela 777, ele havia optado por por um modelo de pagamento das suas dívidas que se chama regime centralizado de execuções. O que significa esse regime centralizado de execuções? Ele determina que 20% das suas receitas por mês sejam repassadas para pagamento da dívida. Então vamos dizer que o Vasco em janeiro teve R$1 milhão de receita, tá? 200 mil precisam ser destinados ao pagamento de dívidas. O Pedrinho percebeu que essa opção acabou por não vingar, não funcionou, não foi legal. E a partir daí, o Pedrinho começou a trabalhar com uma outra alternativa. E na última segunda-feira, ele entrou na Justiça com pedido de recuperação judicial. Se aprovada pela Justiça, logo de cara a recuperação judicial permite ao Vasco que não tenha mais bloqueios na Justiça. Sabe quando o empresário entra na Justiça e pede que as contas sejam bloqueadas? Isso não acontece. Pelo menos até que o Vasco faça uma proposta a seus credores para tentar individualmente ou coletivamente fazer o pagamento dessas dívidas, tá? É isso que está rolando no Vasco. A 777, quando assumiu o Vasco, o Cruz Maltino tinha R$700 milhões de dívida. Com esse regime centralizado de execuções que não funcionou, as dívidas saltaram hoje para algo na casa de R$1 bilhão e 400 milhões. Nicola, quero saber do Vasco da Gama, o Antônio Carlos Piscite. Antônio, só para contar um pouquinho do bastidor da reunião que aconteceu na sede da FERJ nessa terça-feira, o debate principal foi sobre o palco do confronto entre Vasco e Flamengo com o mando do Vasco. O Vasco trabalhou para jogar em São Januário, mas aí começam aquelas coisas, não dá para jogar em São Januário, não dá, é difícil, o melhor seria que o jogo acontecesse no Maracanã. Aí o Vasco fala, tá, legal, agora vocês querem que eu jogue no Maracanã, mas quando eu quero jogar no Maracanã é uma dificuldade. E aí ficou essa treta, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. A definição, jogo de ida entre Vasco e Flamengo será no Newton Santos. O pessoal da polícia também chegou a colocar dificuldades para a realização desse jogo no Newton Santos, afirmando que 2 dos setores precisariam ser fechados. No final das contas, o Vasco bateu o pé, através da presença do Marcelo Santana, e ficou combinado que Vasco e Flamengo se enfrentam nesse sábado, 1º de março, no Newton Santos, 18 horas. No outro sábado, 8 de março, também 18 horas, Flamengo e Vasco no Maracanã. Os confrontos entre Fluminense e Volta Redonda, o da ida, domingo, 18 horas no Maracanã, a volta no Raulino de Oliveira, no outro domingo. E embora o Volta Redonda tenha pedido para não bater o martelo em relação a Raulino de Oliveira. Enfim, os caras quiseram deixar no ar a possibilidade de uma negociação para uma mudança de local desse confronto da volta, tá?